Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento OBMAP. Eu tenho aqui a prova da segunda fase da OBMAP, nível 1, que é do sexto e sétimo anos do ensino fundamental. Vamos conferir aqui essa questão que eu trouxe para a gente. E ela diz o seguinte: Alice, Beatriz e Cláudia moram em uma rua de 200 metros de comprimento. Certinho. Alice mora no início da rua, Beatriz a 80 metros de Alice e Cláudia no final da rua. Elas se encontram de vez em quando, sempre partindo de suas casas. Vamos fazer logo a ilustração aqui do desenho dessa rua. Então, olha só. Vamos dizer que aqui é a rua. Ela fala que Alice, né? Então, Alice mora no início da rua. E Beatriz mora a 80 metros de Alice, certo? Então, vamos marcar aqui, lembrando que a extensão total da rua é de 200 metros. Então, vamos dizer que aqui seria a casa de Beatriz, que é uma distância de 80 metros. E lembrando que a extensão total dessa rua é de 200 metros. E Cláudia no final da rua. Então, ó, Cláudia mora aqui no final da rua. Então, isso é basicamente as informações que a gente tem aqui no enunciado. E aí a gente tem o item A, com o seguinte comando: qual é a soma das distâncias que Alice e Beatriz percorrem quando elas se reúnem na casa de Cláudia? Então, olha só, para Alice ir para a casa de Cláudia, ela tem que andar 200 metros, então é 200 mais o valor que Beatriz percorre para chegar na casa de Cláudia. Olha só, se de A até B é 80, então de B até C a gente pode pegar que é 200 menos 80, e aí temos que 200 menos 80 é igual a 120. Isso quer dizer que a distância de Beatriz até Cláudia é 120. Então, se elas vão para a casa de Cláudia, Beatriz vai ter que andar 120. E como ele quer a distância total, nós vamos somar 0 mais 0, 0 mais 2 é 2, 2 mais 1 é 3. Ou seja, tem que percorrer uma distância de 320 metros, né? A soma, como ele quer, a soma do que Alice anda com a soma do que Beatriz anda para chegar na casa de Cláudia. Então a gente pode colocar aqui, portanto, a soma das distâncias que Alice e Beatriz percorrem quando elas se reúnem na casa de Cláudia é de 320 metros, certinho? Vamos ver aqui o item B. Olha só o que o item B traz para a gente. Se Alice, Beatriz e Cláudia se encontram na rua a 150 metros do seu início, qual será a soma das distâncias que elas percorreram? Veja só, vamos fazer novamente o desenho aqui ilustrando a rua. Aqui a casa de Alice, a casa de Beatriz e a casa de Cláudia. Lembrando que de A até B nós temos aí 80 metros. Extensão total é de 200 metros. E a distância da casa de Beatriz à casa de Cláudia, nós vimos que é 120 metros, né? De acordo com a resposta que a gente encontrou, né? Parte do raciocínio que a gente teve aqui no item A. Olha só, então, a gente já calculou as distâncias que cada uma deve andar. Alice, né, até o ponto de encontro, vai andar 150, já que ela está no início. E vimos também que Beatriz, até o ponto de encontro, tem que andar 70. E Cláudia, até o ponto de encontro, tem que andar 50. Então, basta a gente somar essas três distâncias. 0 mais 0 é 0. Temos aqui 5 mais 7 é 12. E mais 5, nós temos aqui 17, vai 1. 1 mais 1, 2, 270 metros, né? Vai ser a distância que as três vão ter que andar para se encontrar nesse ponto de encontro, né? Que está marcado a 150 metros do início da rua. Então a gente pode escrever que logo elas vão ter que percorrer 270 metros até o ponto de encontro. Certinho? Vamos ver aqui
a questão, né, tem também o item C. Ele diz o seguinte: as três amigas decidiram se encontrar em algum ponto da rua, tal que a soma das distâncias percorridas por elas sejam a menor possível. A quantos metros do início da rua elas devem se encontrar? Vamos fazer novamente esse desenho inicial, lembrando que a Alice está no início da rua, Beatriz na marcação de 80 e Cláudia no final da rua. Se nós observarmos alguns raciocínios utilizados aqui, voltando no item A, nós vimos o quê? Que para percorrer, né, se elas forem se reunir na casa de Cláudia, que seria andar, Alice andar até o final e Beatriz sair da casa dela e andar até o final da rua, elas vão percorrer 320 metros. E quando a gente pegou um ponto de referência que estava ali mais próximo da casa de Beatriz, viu que elas andariam juntos menos metros, né? Então a gente pode ter alguma noção que quanto mais ali próximo do meio, a gente vai ter uma distância menor possível que elas vão percorrer, certo? Então, por exemplo, se a gente fizer com que Beatriz, que ela estaria num ponto, digamos assim, mais estratégico, que seria a marcação 80, se ela não se locomover, seria mais interessante, já que a Alice e a Cláudia, né, só somaríamos as distâncias em que a Alice e Cláudia andariam, né? E aí, se Beatriz não vai se locomover, ficaria bem melhor para ela. Por exemplo, vamos dizer que elas vão se encontrar aqui na marcação 80, que é a casa de Beatriz. Então, a Alice, ela só vai ter que andar 80. E Cláudia tem que andar, já que ela está no final, né? A extensão da rua toda é 200. A gente viu que 80 para 200, essa distância aqui é de 120. Ela tem que andar 120. E se a gente somar 80 mais 120, 8 mais 2 é 10, vai 1. 200 metros. Se a gente for, né, se elas forem se encontrar na casa de Beatriz, a soma das distâncias que elas vão percorrer vai ser somente 200 metros. E a gente pode concluir que dessa maneira será a menor distância que elas vão percorrer as três, já que a gente não vai precisar somar a distância que Beatriz vai se locomover, já que o ponto de encontro é a casa dela, e a gente viu que quanto mais, né, esses pontos eles estavam tendendo aqui para a casa de Beatriz, a distância total percorrida por ela seriam menos, né, já que no item A ele pediu que se locomovesse até a casa de Cláudia, e a gente viu que deu 320 metros. Né, e se a gente fizesse o contrário, se locomover para a casa de Alice, daria o mesmo valor. Ou se a gente pegasse um valor intermediário, como por exemplo, aqui, marcação 30, a gente teria algo parecido com o que a gente encontrou no item B. Então, pegando esse raciocínio análogo, a gente pode concluir que o melhor seria que Beatriz não se locomovesse, e aí a gente pega só as distâncias de Alice até Beatriz e a distância que Cláudia vai percorrer até Beatriz. Então, somando essas duas distâncias, elas vão percorrer 200 metros, né? Beatriz não vai se locomover. Então, essa seria, né, como ele quer, a menor distância percorrida por elas, né? Então, a gente pode escrever para justificar, logo, 200 metros seria a menor distância percorrida por elas. Tranquilo? Então, essa questão ela só vai até o item C e a gente vai ficando por aqui e até as próximas questões. Tchau, tchau, até mais!